Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui outra vez e hoje eu vim dar dicas para cultivar hortênsia em vaso. Vocês sabiam que dá sim para cultivar as hortênsias em vaso? Porque às vezes a gente vê elas sempre, né, nos jardins, mas tem como cultivar ela em vaso. A gente só precisa escolher o tamanho certo para estar cultivando em vaso. E aí, ficou curioso ou curiosa para aprender? Então assista o vídeo até o final. E a gente sabe que tem dezenas de espécies, centenas de variedades. As hortênsias são um multiplicador de felicidade, não é mesmo? Com seus arbustos floridos de todos os tipos. Temos dicas excelentes para você cultivar suas hortênsias no vaso e ser bem sucedida. Então vamos lá às dicas. Em primeiro lugar, você tem que escolher a hortênsia certa para plantar no vaso. Por quê? As hortênsias têm formas de tamanho muito variáveis, de 80 centímetros a 2 metros de altura, isso mesmo. Por quê? Aquelas hortênsias que ela é trepadeira, que pode exceder até a 10 metros de altura. E nós não vamos escolher essa, porque no vaso a gente tem que escolher aquelas hortênsias de formas e tamanho menor, né? Porque senão não vai dar certo. No vaso a gente plantar uma hortênsia trepadeira. E nós vamos optar por variedade de tamanho modesto, silhueta eretas e compactas, que oferece uma boa fixação no vaso. Agora que você já fez a sua escolha das suas hortênsias, a gente vai plantar ela, mas olha só, escolher o local e a exposição ao sol. As condições ideais para as hortênsias são os locais que acompanham o sol de manhã e a sombra à tarde. Então, vocês vão ter que colocar o seu vaso no sol pela manhã e à tarde vocês colocam ele à sombra, ou então escolham um local onde pegue sol de manhã e à tarde dê sombra. Se elas ficar à sombra total, dificilmente as suas plantas darão flor. Então, atenção ao substrato de plantação. As hortênsias são arbustos que devem ser cultivados em solo ácido e rico em matérias orgânicas. Quando plantar hortênsia, deve sempre juntar na cova de plantação um substrato especial para plantas acidófilas, que encontrará facilmente em qualquer centro de jardinagem. E vocês vão estar aí colocando no seu jarro de flor. E regas regulares. Ela deve ser regada com muita frequência. Em clima mais seco, convém regar diariamente, principalmente enquanto está em floração, de modo a manter a terra sempre úmida, mas sem encharcar, hein, gente? Como ela é uma planta acidófila, as fertilizações regulares com adubos específicos são muito importantes para contrariar a alcalinidade dos solos e assim conseguir manter a planta viçosa e florida. E a aplicação de sulfato de ferro é essencial para corrigir as carências muito comuns nas hortênsias, isso mesmo. As hortênsias são plantas muito originais, cujas flores podem sofrer alteração da cor de acordo com o nível do pH do solo, isso mesmo. Então, se as suas hortênsias têm tendência a perder a cor azul e a transformar-se em roxa, deve utilizar produtos que acidifiquem o solo à base de sulfato de alumínio. Se por outro lado tem a hortênsia aquelas de cor rosa que está a ficar esbranquiçada ou azulada, deve usar o corretivo de solo, que provém identificação da cor do solo, o sulfato de cálcio com ferro. E também as hortênsias devem podar-se todos os anos para florescerem bem. No outono, elimine a madeira velha para que não se acumule. E, gente, vocês também têm que podar aqueles rebentos dos últimos anos, pelo menos um terço, e até um par de gomos fortes, porque no verão pode simplesmente eliminar as flores secas. Como as hortênsias têm tendência a ficar lenhosas e demasiado densas com a idade, pode ter que recorrer a uma poda mais drástica, sacrificando a floração
do ano seguinte. Então, e para plantar a hortênsia no vaso, você pode estar utilizando a estaca, um galho dessa planta ou muda. E já que a gente vai plantar nossas hortênsias no vaso, nós temos que optar por um vaso bem grande, pois essa planta se desenvolve com uma grande moita. Então, a gente não pode estar plantando ela assim naqueles vasinhos pequenos. A gente tem que escolher um vaso bem grande, ok, pessoal? Em período de muita chuva, frio muito rigoroso ou calor bem intenso, coloque o vaso com a planta em local protegido e fresco. O ideal é que seja um ambiente com uma temperatura de 13 graus até 15 graus. E durante o período de repouso, que abrange após o término do período de floração no outono ou no inverno, e antes da chegada da primavera, você pode, corta, né? Corte aquelas folhas e galho seco para fortalecê-la. E tem um alerta: se tiver criança e animais em casa, tenha cuidado para evitar que acidentalmente se intoxique em contato com a hortênsia, pois ela contém um princípio ativo que a torna venenosa se ingerido em grande quantidade. Este veneno causa confusões do abdominal, flacidez muscular, vômito e coma. Por isso, em locais com crianças e animais, requer vigilância e certas preocupações. Né, gente? Não tem como não perceber a diferença de um ambiente com a presença das hortênsias e sem ela. Esta planta confere vida, beleza, graça, nobreza e mais cor onde ela esteja. De fato, é um encanto plantar essa florzinha tão bonita e maravilhosa, não é mesmo? Agora que já sabe como plantá-la, é cuidar dela e encante o seu jarro ou jardim com hortênsia. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Tchau e até o próximo.